Fala trader, tudo bem? Prazer falar com vocês. Meu nome é Oliver e hoje eu gostaria de fazer uma abordagem com vocês sobre indicadores seguidores de tendência. Nós sabemos que uma das grandes dificuldades que nós temos no day trade e no modo geral é saber para que lado está indo a força, para que lado está indo a tendência, para que nós tenhamos uma probabilidade maior de poder fazer a nossa entrada. Então hoje eu vou mostrar um indicador para vocês que além de mostrar o sentido da tendência, ele mostra o início exatamente da tendência, aonde está tendo a reversão e a força do pullback. É um seguidor também que trabalha volatilidade e muita gente conhece ele como arco-íris, como Raybon, né? Mas eu vou mostrar para vocês a utilização desse indicador e fica aí mais uma sugestão, mais uma dica para você testar, tá ok? Então vamos dar uma olhada, eu vou colocar o indicador do zero para que junto a gente possa analisar a questão do indicador. Bom, estou aqui no gráfico do Renko, do dólar, tá? Estou no dólar, pode ser o índice, pode ser o ativo que você quiser. Estou com uma regra de coloração baseada no IFR de sobrecomprado e sobrevendido, totalmente configurável. Para quem assiste meus vídeos sabe qual é essa regra de coloração. E agora eu vou começar a inserir os indicadores. Esse indicador que eu comentei com vocês, vou falar para que serve, e vocês vão ter uma percepção bem legal para que lado vai atender. Então, você olhando o gráfico assim, você vai entender, não, tudo bem, o gráfico está com tá lateral, né? Ele está aqui dentro de um range, ele está congestionado, muitas vezes pode dizer assim, está sem tendência, e ele vem numa pernada forte de tendência. Mas você olhando assim, você não tem noção da força da tendência, né? E com esse indicador você vai entender certamente quando a tendência está um pouco mais volátil, mais forte, se vale a pena continuar acreditando na tendência, né? Como vocês sabem, eu sou muito adepto do método do Bo Williams, né? Dos fractais Ficube. E esse indicador tem tudo a ver com a teoria dele. A diferença é que ao invés de botar médias móveis exponenciais, no caso do Profit Chart, ou as mínimas, no caso do sistema Ficube, quais são essas médias? 17, 34, 72, que é a média base, média, que somos nós, né, dentro dos fractais, do sistema de fractais dele. Aí tem 144, 305, 610, 1292. Ao invés de você ir plotar essas médias formando o MIMA-LEC, para quem conhece o sistema do Bo Williams, sabe do que eu estou falando, nós vamos plotar esse indicador que ele vai mostrar aonde acontece essa reversão e você vê a força dessa pernada acontecendo, tá? E você sente também a força do pullback, tá ok? Então vamos colocar esse indicador, depois eu vou mostrar de onde eu tirei. Eu tirei de um rapaz do Facebook, tá? Ele é um criador de estratégias, ele é bem bacana, fica a minha sugestão. Ele cria vários indicadores, só que esse indicador aqui eu achei para o Profit Chart, tá bom, pessoal? Profit Chart. O nome dele é Roberto Cruz, Indicadores Profit Chart. Roberto Cruz, Indicadores Profit Chart. Olha lá no YouTube, ele tem um canal e ele explica todos, ele cria vários indicadores, é bem bacana. Ele cria vários indicadores e esse indicador foi ele que criou, tá ok? Eu vou inserir aqui então o arquivo para a gente começar a conversar mais sobre esse indicador, tá? São todos esses arquivos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 arquivos, tá? Nossa, olha, é bastante coisa. Mas depois que ele tiver montado, você vai entender o que eu estou dizendo, tá ok? Vamos começar a colocar um aqui para você entender. E depois eu vou falar sobre essas médias exponenciais. Todas essas aqui são médias exponenciais, tá? E de antemão, já antecipo você que essas médias são variações da média de 72 exponencial. Por que a média de 72 exponencial, pessoal? Porque essa média, dentro do sistema de fractais do Bo Williams, é uma média divisor de águas. Muita gente usa a média de 89, média de 50, vai muito do gosto do cliente. Mas se você usa a média de 72, subentende-se que para cima da média de 72 eu vou pensar em compra e para baixo da média de 72 eu vou pensar em venda, tá? Mais ou menos é nesse sentido que é a abordagem do indicador. Pronto, está aqui o indicador, tá? Então agora, quando você afasta ele aqui, olha que bacana. Além de ser esteticamente bonito, tá? Eu sei que isso não quer dizer nada, né? A gente não quer bonito, a gente quer algo que dê dinheiro pra gente. Mas você começa a perceber agora, lembrando que eu estou no gráfico de Renko 2Rs, você começa a perceber agora a força da tendência, aonde que ela começa. Fica muito claro que nós estamos aqui, ó, essa linha verde de baixo mostra que nós estamos numa tendência de alta clara, tá vendo? O gráfico tentou perder essa tendência algumas vezes e não conseguiu perder essa tendência, né? Então a gente pode perceber que onde começou essa tendência, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vou diminuir um pouco o gráfico aqui. Então aqui está tendo uma oscilação, range, né? E a gente começa a perceber que essa tendência ela engatou, ela engrenou mesmo de maneira forte aqui, ó. Aqui ela começou a engatar, tá? Então vamos dar uma olhada aqui então nesse indicador, tá ok? Então você perceba como ele fica claro para a gente, como ele mostra a tendência de alta, né, a partir e como ela está ficando forte.
ele começa a crescer a partir daqui, essas bandas começam a abrir aqui, como se fosse o Mima leque do Bo Williams, né? E esse leque começa a abrir aqui com as médias exponenciais com base na média de 72, e daí a tendência segue a média. Tá, Oliver, você falou que com base na média de 72. Aonde está a média de 72 aqui? A média de 72 nada mais é do que essa média aqui, ó. Você pode até mudar a cor dela, ela está verde. Vou mudar aqui, por exemplo, para azul, para você ter uma noção. Vou deixar ela um pouco mais grossa. Essa é a média exponencial de 72 períodos. Pronto. Tem muita gente que usa o toque na média de 72 como fator de entrada. Se você coloca ela assim, ó, você sabe que essa aqui é a média exponencial de 72. E todas as outras médias são médias que variam dessa média exponencial de 72. Esse indicador aqui é muito legal. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na sistemática de como funciona. Então você está vindo numa tendência de alta. Você está olhando o histórico do preço. Toda vez que ele faz o pullback, ele faz trabalhando o pullback. Você pode olhar no tempo gráfico maior. E de repente ele faz esse movimento abrupto. Né? Nós sabemos que isso aqui é um gap, né? Tá começando outro dia aqui. E daí ele tenta engatar uma tendência de baixa. E vai indo e engatou, pegou força. E vai indo, vai indo, vai indo, lateralizou. Olha como é que esse indicador te dá a percepção exata da força da tendência, da lateralização e quando ele está tentando reverter a tendência. Olha que bacana isso. Olha só, pegou força de volta, está na tendência de baixa ainda. Para quem trabalha position, para quem trabalha trade para segurar, é muito bom esse indicador. Tá? Para o scalp também. Para o scalp, quando você identifica uma média, por exemplo aqui, eu vou te pintar de azul aqui também, para poder deixar bem clara a média de 72 aqui da mesma maneira que eu fiz o outro indicador lá. Vou até mudar a cor aqui, tá? Para ficar equânime. Pronto. Tá aqui a média azul é a média de 72 períodos exponencial, tá ok? Então tá aqui. Olha como é que ele respeita a média de 72, né, no modo geral, né? Olha como é que ele respeita. Daí, beleza. Aí, de repente, dentro do intraday, olha a diferença da mudança da força da tendência. Você vê que ele vem uma tendência de baixa, às vezes ele fica lateral, mas aí ele engata a força. Ele fica lateral, engata a força. Quando eu falo ele fica lateral, pessoal, ele obedece o jingle do mercado. Eu já comentei com vocês sobre o jingle do mercado. O que faz o preço? Ele trabalha em zigue-zague, em ondas, não é? Então, o que ele faz? Ele trabalha, trabalha, rompe. Aceita ou rejeita e continua. Trabalha, trabalha, rompe. Aceita ou rejeita e continua. Esse é o jingle do mercado, tá ok? Então, toda vez que você vai olhar um gráfico, você tem que ver em que momento que ele está. Se ele está trabalhando num range, acumulando, distribuindo, para depois ele romper. E se ele vai aceitar essa nova faixa de preço ou se ele vai voltar, né? Então, ele trabalhou, rompeu, aceitou essa nova faixa de preço. Trabalhou, rompeu, aceitou essa nova faixa de preço, trabalhou e assim vai indo, tá ok? Então aqui, olha como é que fica fácil identificar dentro de uma dinâmica do histórico do preço, o momento realmente na hora que ele começa a querer reverter. Em nenhum momento nessa tendência de baixa ele teve uma força suficiente para que ele rompesse a banda de cima do indicador. E agora ele começa a romper e olha o que começa a acontecer, começa a abrir o leque, como se fosse o Mima leque do Bo Williams, configurando aqui uma possível tendência de alta. Eu falo possível porque ele pode voltar. Vamos devagar ver a dinâmica do indicador e com força e violento e de maneira violenta. Olha lá, ele deu pullback e agora você começa a mensurar a força da tendência. Ela está sendo testada. Será que é tendência de alta? Será que foi um pullback que foi dado na retração de Fibonacci desse topo aqui até esse fundo e voltou para os 50% do Fibo? A gente pode fazer uma avaliação nesse sentido também. Vou colocar aqui então a barra de estudos, vou traçar um Fibonacci aqui, que é outra maneira de você trabalhar desse topo, que é o topo mais alto, para esse fundo, que é o fundo mais baixo. E olha só, pessoal, como é que as coisas não acontecem por acaso. Esse indicador ele mensura força, e se você trabalhar ele com outras ferramentas, como por exemplo o Fibonacci, você percebe que ele foi buscar aproximadamente lá a zona dos 50% do Fibo. Né? Ele foi, testou, tentou romper, não conseguiu, testou de volta e agora vai perdendo força. E a gente sabe que se ele começar a trabalhar muito abaixo aqui do 61.8, ele vai tender a continuar a tendência de baixa. Então, a princípio, isso aqui demonstrou apenas um pullback dentro dessa pernada maior, desse fractal maior aqui, demonstrado pelo Fibonacci, tá ok? Então, vamos continuar aqui, dando uma olhada, ver se vai subir mesmo, se vai engatar a tendência. Olha lá, está lateralizando, voltou para os 50%, opa, começou a trabalhar acima dos 50% e acabou o meu gráfico aqui. Tá? Provavelmente nós estamos diante aqui de uma pernada de alta mesmo, ele vai tentar buscar pelo menos esse topo aqui no dia seguinte. Né? É uma possibilidade, né? Já que agora ele enfrentou resistência está enfrentando resistência nesse último range aqui, nessa última região de volume aqui. Então é assim que a gente avalia a força da tendência, pessoal. Esse indicador
Como eu te falei, você pode entrar lá no grupo do Facebook do nosso amigo, que eu já falei no vídeo. Vou aumentar o tempo gráfico aqui para tirar um pouco o ruído. Vou colocar um 5R, por exemplo. 5R no dólar. Tá? E daqui também a gente consegue ver bem a questão das pernadas, né? A questão também do range, da lateralização, da força da tendência. Né? Vou afastar um pouquinho. Daí você tem uma noção geral da tendência. Às vezes você vai entrar no dia, você aproxima muito o gráfico, você chega aqui, ó, e fala: nossa, mas esse gráfico tá, o dólar hoje está lateralizado, não está em tendência. Mas na verdade, pessoal, você não está analisando o contexto geral. Se você põe um indicador como esse, você vai perceber que ele está vindo uma pernada de baixa de vários dias. Olha os dias aqui, ó. Dia 29, dia 2 de dezembro, dia 3. Ele está numa forte tendência de baixa, com pequenas correções de pullback. Você pode colocar esse indicador até no gráfico diário, para ter uma noção histórica do preço realmente, né, de possível continuação da tendência de baixa, para dar uma medida nas pernadas, né, sobre das frequências das pernadas, que é outro assunto que eu quero abordar com vocês. Para quem não sabe, a frequência do mercado é muito importante. Então esse indicador aqui ele é fantástico, pessoal, para você poder medir a força da tendência e acompanhar a tendência, né? Acompanhar a tendência, fazer as suas entradas só a favor da tendência, né? Você vê que na hora que ele está virando, por exemplo, uma situação como ele começa a acontecer aqui, ele começa, vou usar um termo feio aqui, mas sem preconceito, invaginar essas bandas aqui, entrar dentro dessas bandas aqui, você sabe que ele está perdendo a força da tendência de alta. Então você vai esperar ele recuperar o patamar de uma pernada mais forte para a continuação da tendência. Você tem que acreditar na tendência, né? Ou você pode trabalhar com alguns parâmetros. Você fala, não, para mim tendência de alta com base nesse indicador é enquanto estiver só na média de 72. Ou se você estiver trabalhando posicionado, tiver uma grana maior e conseguir aguentar uma volatilidade maior do gráfico, tudo vai depender da tua estratégia, do teu financeiro. Você pode segurar aqui até a banda de baixo. Não, enquanto ele estiver trabalhando nessa região aqui, eu vou seguir a tendência de alta, né? Então é assim que funciona, pessoal, esse indicador. Um indicador bem bacana. Muita gente conhece ele como Rainbow, como arco-íris, né? Enfim, é um indicador nada mais é do que uma nuvem, se você for ver bem, é uma nuvem que vai mostrando a força da tendência e também a volatilidade que ela vai trabalhando conforme ele vai entrando dentro da tendência, né? E você tem uma percepção bem legal do caminhar do preço, né? Do caminhar do preço. Tá bom, pessoal? Fica aqui a minha sugestão para dar uma testadinha. Você pode aliar ele com outros indicadores, é bem bacana também. Dá para você jogar bandas de Bollinger no fundo, né, para poder ter uma noção da maior da volatilidade. Dá para você fazer aquele setup de volatilidade que eu fiz, que eu já mostrei para vocês aqui. Vou dar uma olhadinha aqui no 2 dólar. Eu coloquei no meu setup de volatilidade para vocês terem uma noção também. Quem acompanha meus vídeos sabe. Então eu coloquei aqui, esse é o meu setup de volatilidade. Se você não sabe o que eu estou falando, dá uma acompanhada nos outros vídeos. E eu coloquei esse indicador. E o legal é o seguinte, ó, todas essas linhas aqui, ó, é o mesmo indicador. São personalizáveis, tá? Você pode colorir essas linhas de maneira independente. Então você pode montar o leque, a coloração que você quiser, que te agrade mais. Mas o mais importante é você perceber como ele mostra a tendência, né? E você alia ele, por exemplo, com as bandas de Bollinger, você começa a perceber a volatilidade do ativo nos pullbacks. Olha que bacana, e a continuação da tendência. Então, basicamente é o seguinte, você pensa o seguinte, ó, por exemplo, uma aplicação muito razoável utilizando esse indicador de volatilidade, as bandas de Bollinger. Eu sei que eu estou vindo numa tendência de baixa de longo prazo, né? Ele pegou e fez, eu vou entrar só a favor da tendência, eu não vou querer trabalhar, por exemplo, essa correção, apesar que dá para trabalhar essa correção aqui com base nesse sinal que eu falei para vocês, né? Se você não sabe o que eu estou falando, dá uma olhada nos meus outros vídeos. Então ele faz uma correção aqui. Essa correção, aí você vai ter a frequência do mercado, é de 25 pontos. Qual que foi a última correção, mais ou menos? 25 pontos. Aí qual que foi a penúltima correção também? Aí você vai ver aqui a penúltima correção foi de 23 pontos. Então a correção está dentro do limite razoável, tá? Aí ele chegou do outro lado da banda de Bollinger, tá? E daí ele começa a fazer o pivôzinho aqui, né? O renco de reversão, o renco de dobro, enfim. E daí ele começa a cair para baixo da média de 72 de volta. Poxa, pessoal, será que realmente não vale a pena tentar fazer uma entrada a favor na tendência do dólar? Olha aqui, eu estou no 5R em 53 minutos aqui, sem praticamente correção, ele deu aí 10 pontos no dólar, 11 pontos no dólar. Pessoal, quem trabalha com o dólar sabe que 11 pontos no dólar é ponto pra caramba, é dinheiro pra caramba, dependendo da mão que você entra, né? Então esse indicador te dá uma sensação, uma segurança maior na hora de você entrar na tendência de volta.
Essa é uma grande vantagem que ele te dá, porque ele te mostra claramente que a tendência é de baixa e está forte. E esse pullback e essa retração que ele deu tá dentro de uma zona que está sendo parelho com os outros pullbacks que ele fez, dentro da mesma frequência de mercado. Então, quando você vê esse sinal aqui de reversão, aí vai da sua estratégia. Como eu falei, essa média central colorida aqui é a média de 72. Quando ele começa a voltar para baixo da média, é um sinal para mim para poder entrar a favor da tendência novamente. Tá? Então é assim que eu faço o trade, fazendo a avaliação gráfica. Lembrando, para quem sabe, segue meus vídeos, que eu não faço só avaliação gráfica, eu faço análise do fluxo de ordens. Eu uso o tape reading. Nesses momentos, quando que eu uso o tape reading? Só nesses momentos, quando o meu sistema gráfico me mostra uma região importante, aí eu vou lá para o tape reading, tá? Eu vou aqui para a minha base de tape reading, o simulador não está rodando, então não vai dar para ver agora, para ver a força de reversão acontecendo, para me dar uma segurança maior para poder fazer as minhas entradas, tá ok? Pessoal, estou à disposição, qualquer dúvida é só entrar em contato. Grande abraço!